Olá, bom dia. Estou aqui de novo às 11 da manhã para simplificar, para conversar com vocês sobre as muitas e muitas características e questões da escrita relativas ao mundo em que vivemos. E hoje, como não poderia deixar de ser, não tem como falar de outra coisa, a não ser dessa espécie de distopia que a gente está vivendo, essa coisa louca que, na verdade, a própria ficção já falou tantas vezes que ia acontecer, né? Está acontecendo. E aí vem uma das questões inerentes a essa questão aí da pandemia, que é a questão do isolamento. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a escrita e a questão do isolamento social. E é até engraçado, assim, Jura, um pouco divertido para quem escreve, porque quem como eu escreve desde criança, você sempre ouviu isso, né? Sempre ouviu, mas você se isola muito, você fica sempre lendo, você fica sempre escrevendo, você não participa das coisas, para de ler, menina. Ou até aquela famosa coisa, de tanto ler você vai ficar louca, sabe? E como se isso fosse algo que isolasse você socialmente, não é? É como se você tivesse um jeito diferente, um pouco mais introspectivo de ser e de se relacionar com as coisas do mundo, e isso fosse um certo problema, um estranhamento social, né? E hoje a gente está pondo essa questão, eu tenho ouvido muito aí, tenho filho pequeno, o que as crianças vão fazer? As crianças vão ficar entediadas, vão ver televisão até o cérebro explodir, né? A gente vai ficar aí fazendo o que com essas crianças em isolamento e tal. E aí vem a grande questão da escrita, não é verdade? De escrever e de ler, não é? Agora, claro, a gente vai... E aí também é engraçado, tem outra coisa, né? Que as pessoas falam, mas vai ter livro em casa pra quê? E aí... Então, sei lá, são muitas questões que pra mim são engraçadas, são divertidas num certo sentido, brincadeira, não é que são divertidas, mas são curiosas, né? Porque é como se toda essa ideia social acerca da escrita, acerca dos livros, acerca da leitura, agora tivesse que ser repensado um pouco para como ela sempre foi ao longo do tempo, né? A gente ter livros em casa, os livros serem algo que não servem só para você ler uma vez, né? Os livros, na verdade, são algo que pode se perpetuar, né? Você se relaciona com esses livros como estão aqui. E aí, essa questão do isolamento social e as pessoas falando o que a gente vai fazer em casa, né? Não tem nem a novela da Globo que suspendeu, né? E a gente tem aí essa ideia sobre a questão da escrita no tal do isolamento social. Como é que isso se dá, né? E aí eu acho que são duas questões. Uma que eu falei agora aqui no comecinho, que é aquela ideia de quem lê e de quem escreve muito. A pessoa fica isolada, né? Fica isolada na sua torre de marfim. Quem escreve teatro ouve muito isso, né? Que o dramaturgo tem que estar o tempo inteiro na sala de ensaio, porque se ele fica escrevendo em casa, ele é um cara que é isolado em sua torre de marfim, e isso não pode acontecer, não é verdade? E aí, eu sempre brinco que torres de marfim não existem, mas a escrita tá aí, né? E a gente, para escrever, muitas vezes a gente precisa desse tal isolamento, né? E na verdade, quem escreve, quem lê muito desde criança como eu, já escreveu e já leu em qualquer situação, não é verdade? É aquela coisa de você ter que ensinar seu filho a dormir em qualquer lugar, não pode dormir só em lugares que estejam em total silêncio. Quem escreve vai aprendendo a escrever em qualquer lugar, de qualquer modo. Mas não há como não dizer que quanto mais silêncio, quanto mais solidão, digamos, é mais fácil para você escrever, né? Agora, isso é um dado que é um dado meio óbvio, né? E que, bom, todo mundo sabe. Eu acho que a outra questão, e aí é legal porque é uma espécie, é meio paradoxal, é meio dialético, para usar uma palavra filosoficamente bonita, que é aquilo que tudo carrega em si o seu contrário, ou seja, quanto mais a escrita e a leitura isola as pessoas do mundo, mais a escrita e a leitura as coloca em comunhão com a humanidade, não é? Nesse momento mesmo aí que a gente está vivendo, não é? Por que eu estou falando isso? Porque quanto mais a gente consegue se comunicar por meio da escrita, mais a gente está inserido no mundo. Então, nesse momento em que ninguém sabe o que as pessoas dizem, pelo amor de Deus, não saia de casa, pelo amor de Deus, fique em casa, como é que a gente vai poder se comunicar com o mundo, né? A gente não sabe nem aí se as coisas vão continuar acontecendo, se a gente vai ter que parar tudo, né? Já disse o grande poeta Raul Seixas, no dia que a Terra parou. Ninguém sabe o que vai ser. Mas uma coisa a gente sabe, né? A gente sempre vai poder continuar se comunicando por meio da escrita.
Isso é muito louco de pensar agora nesse momento, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei pensando. E aí tem alguns exemplos bem interessantes, assim, são tantas loucuras acontecendo no mundo, mas uma delas deixou algo muito bonito, assim, triste, mas bonito. Não sei se vocês lembram daquele... como é que chama aquilo que fica embaixo, aqueles navios que ficam embaixo do mar? Esqueci o nome, você acredita agora? Eu tinha acabado de pensar nisso, não anotei. Mas... peraí que o gato vai passar. Aqueles navios que ficam embaixo do mar ali, que eu acabei de esquecer o nome, e que era um navio russo que ia acabar... Gente, com a participação nada isolada da minha gata aqui, que ia acabar o ar dentro desse navio, e aí não tinha o que fazer, porque ninguém conseguia chegar até eles estavam completamente isolados, não tinha como abrir, era uma história bem, bem cavernosa, assim. E aí as pessoas que estavam lá dentro foram escrevendo cartas ao longo do tempo, e isso foi o que foi deixado por eles para os seus parentes, enfim, para a humanidade, né? Enquanto eles morriam lentamente sem ar, eles foram escrevendo as suas cartas para deixar as suas mensagens para a humanidade, né? Uma outra coisa que a gente pensa, né, quando a pessoa, sei lá, tá morrendo, como esse caso aí, ou as pessoas que vão se suicidar, não sei o que, fazem o quê? Deixam cartas, elas escrevem, é meio tétrico falar isso, mas é muito intenso, né? Nossa última vontade, né? Então, sei lá, os testamentos, as coisas que vão ser deixadas para o mundo são feitas no limite da vida, no limite do isolamento, no limite de tudo, se deixam o quê? Cartas, se deixam bilhetes, se deixam questões escritas, né? Então, nesse momento que a gente não sabe o que vai ser do mundo, uma das coisas que volta com força é a questão da gente poder se relacionar, da gente poder falar, da gente poder refletir sobre o mundo por meio da escrita. Ninguém sabe o que vai ser do audiovisual, as pessoas não podem estar em contato, né? O teatro, que é o lugar do encontro por excelência, uma das artes mais antigas da humanidade, que eu amo de paixão, você não pode fazer, né? Todos os teatros agora foram fechados. O cinema, as séries, enfim. É claro que as coisas estão aí, né? Mas pensando numa hecatombe, que a gente não sabe o que vai acontecer, pensando no paroxismo, essa situação levada ao paroxismo, o que nos resta, né? É a escrita, né? É essa ideia do isolamento que muitas vezes é colocado para quem gosta de escrever e de ler como algo ruim. Nesse momento ele passa a ser uma das poucas coisas. Lembrei o nome, é o Submarino, era um submarino russo que as pessoas lá dentro foram ficando sem ar. E aí deixaram cartas, né, escritas para os seus familiares. Então, essa questão do isolamento e da escrita é algo que carrega essas duas questões, né? Algo que isola a pessoa de certa forma e algo que a coloca aí para a humanidade de maneira muito intensa, né? A gente consegue, então, se comunicar com as pessoas, consegue refletir sobre o mundo aí, Wagner, e consegue pensar sobre isso de maneira muito profunda, né? Acho que o Wagner, que tá aqui, que mora na Espanha, pode contar pra gente aí como é que tá esse isolamento. Acho que tá aí bem mais intenso. A gente tá tentando fazer isso no Brasil, mas brasileiros é um povo pândego, né? Porque ninguém acredita muito que tem que se isolar, e aí tá essa questão, né? Parece que teve agora a primeira morte aí por conta do Covid-19 aqui no Brasil, né? Então, a gente tá tentando entender o que é isso, mas chegará o momento em que aqui também isso vai acontecer. E a escrita parece ser, assim, uma das grandes questões da gente poder refletir sobre o mundo nesses momentos em que o isolamento é completamente necessário. Mas por mais que a gente se isole, a escrita passe a ser algo aí como uma arma, né, pra gente poder até respirar, né? O Wagner, já estou há 4 dias dentro de casa, imagina. Pois é. Chegaremos a isso aqui também, né? E o que faremos, né? Tem um filme super bonito, eu vi no Netflix, não sei se está lá ainda, que é a história do Mujica, do presidente do Uruguai, que ficou preso 12 anos, se não me engano, né? E aí, uma vez, um guarda chamou, porque ele queria escrever uma carta para a namorada, acho que o guarda não sabia escrever, e ele consegue pegar uma caneta e um papel, assim. Aquela cena é algo maravilhoso, né? O que mostra que, mesmo preso, mesmo com situações subhumanas, ele passa a se sentir mais humano a partir do momento em que ele escreve. Por quê, né? Porque ele passa a conseguir refletir sobre si. A gente já falou isso um pouco aqui, né? Como os animais sentem coisas, todos os animais sentem amor. A gente falou ontem sobre a questão do amor aqui. Mas só o ser humano consegue refletir sobre aquilo que ele sente, né? Então, a partir do momento em que você escreve sobre aquilo que você sente, isso é um dado de humanidade também, né?
Então, nessa questão desse momento, eu também acho esse momento super paradoxal, porque é um momento totalmente, digamos assim, desesperador da humanidade. Eu acho que todo mundo sabe que a gente sabe muito pouco daquilo que eles, né, que estão aí dirigindo o mundo sabem mais, ou seja, deve ter muita coisa aí que a gente não está sabendo também, né. Ao mesmo tempo em que isso é super complexo, né, e desafia aí a questão da sobrevivência de muita gente e tal, por outro lado é um momento bonito, assim, né, porque mostra pra gente que somos uma humanidade, né, todos moramos no mesmo mundo, então se algo acontece na China, que é do outro lado do mundo literalmente, vai ter sim uma consequência, por exemplo, no Brasil, né, e aí a gente brinca, né, com aquela coisa, bater uma asa de uma borboleta, bate não sei onde, morre alguém não sei onde, sabe aquela coisa de um filme até, né. E a gente tá vendo isso de fato, e aí eu acho que isso mostra pra gente que somos todos humanos e estamos no mesmo barco, né, no mesmo planeta, de verdade, né, e o que acontece em um local vai sim afetar o outro, né, de verdade. Mesmo a China tá afetando a vida, né, aqui, eu que moro no Butantã, em São Paulo, tô sendo afetada por algo que aconteceu, começou lá do outro lado do mundo. O que isso tem a ver com a escrita? Tudo, né, a gente é uma humanidade que criou uma forma de se comunicar de uma forma que consegue fazer com que todo mundo se comunique, que é a escrita. É uma maneira, é uma potência, né, que o ser humano tem, que ele nasce em potência e tem que ser desenvolvido, e a gente já falou isso algumas vezes aqui, infelizmente, grande parte da humanidade não desenvolve por uma questão social, econômica, política, mas enfim, é uma das grandes formas do ser humano se tornar humano, né? E num momento como esse, eu acho que a gente está vivendo, na verdade, um momento de comunhão, né? De pensar, nossa, estamos todos no mesmo barco. Isso é super bonito. E isoladamente falando, todos em casa, como é que vamos fazer para para poder refletir, para poder nos comunicar, para poder pensar e para poder passar o tempo, né? Porque você imagina que o Wagner está aí há 4 dias dentro de casa. E a gente não sabe se as comunicações vão continuar acontecendo, qual vai ser o grau, né, de paralisação do mundo. E aí a gente continua com essa potente ferramenta de comunicação, de autorreflexão, que não tem porquê, não tem como ser tirada de nós, né? A não ser, por exemplo, num caso extremo como desse filme que eu falei, por exemplo, o Mujica ficou preso 12 anos, tiraram a caneta e o papel dele, e aí tem aqueles filmes, né, que a pessoa acha lá um pedacinho de alguma coisa e risca a parede para poder escrever, risca a parede para poder pensar, ver o tempo passando, quais são os dias que você vai esquecendo, porque aquela mesma rotina diária. Então, assim, a escrita, é claro que isso é meio óbvio, a gente sempre fala aqui que a gente fala do óbvio para lembrar o quanto a escrita é algo próximo e é algo que tá aí, né, e que nos acompanha diariamente, mas é algo que a gente perde a dimensão, né, por quê? Porque a gente tem 1 milhão de possibilidades de coisas, de distrações, né, de, enfim, a tecnologia que tá aí, que a gente esquece muito que a tecnologia utiliza a escrita largamente, né, e aí esses momentos podem fazer com que a gente reflita esse óbvio, né, esse familiar, que é o fato de que a escrita é algo que faz com que a gente consiga refletir, é algo que quase não pode ser tirado da gente, a não ser em casos tão extremos como esse, por exemplo, quando o Mujica foi indevidamente, né, preso durante 12 anos, né? A não ser que você chegue em limites tão graves como esse. O Graciliano Ramos também tem um livro maravilhoso, né, que fala sobre o tempo em que ele ficou preso também, essa questão da escrita, como é complexa para quem não pode fazer isso. É tirado até essa possibilidade de humanidade, né, que é quando você não consegue nem se reproduzir de maneira com a escrita. Então, esse momento, eu acho que dá pra gente refletir muito na importância da escrita, como a escrita faz com que a gente se sinta humana e humano, como a escrita faz com que a gente consiga refletir sobre esses momentos complexos, né? Como é que a gente vai deixar isso aí para a humanidade, como é que isso vai ser visto daqui a um tempo. Eu acho que é um momento super legal para quem gosta de escrever, para quem quer escrever, mesmo para quem diz muitas vezes para mim, eu não sei escrever, não consigo escrever. Acho que é o momento de poder, nesse isolamento aí que vai se impor, aqui no Brasil está cada vez chegando mais perto, né? O Wagner está dizendo, sim, para você ver, estou aprendendo tudo de novo, português, castelhano e música, sendo que música e castelhano é meu primeiro contato. A escrita é muito importante. O Diego tá aí também, Diego, grande poeta. Então, o que o Wagner está dizendo? Ele está em casa,
né? Tá lá na Espanha, 4 dias em casa, aprendendo castelhano, português, música. A gente vai pondo em potência, as nossas potências aí de aprendizado em voga, né? Em pauta, para poder sobreviver a esse isolamento X aí, que ninguém sabe quanto tempo vai durar, né? E aí eu tava falando aqui no começo que eu acho engraçado, na verdade, porque a gente que escreve e lê, quantas vezes você já não ouviu? Eu, quando eu era adolescente, então era infernal. O que você tá fazendo aí lendo? Por que você não vai na festa? Você vai estudar, né? Vai num grupo de estudo, por que você não vai pra rua, né? E a gente lá lendo, vai ler na mesa, não pode ler na mesa, não pode ler não sei onde. Como se a leitura isolasse a gente, né? Servisse quase como anteparo social. E, na verdade, você estava... É quase como se você estivesse engolindo pílulas de sociabilidade, né? Aprendendo a ter mais ferramentas de estar no mundo, né? É como se a escrita tivesse essa dupla determinação, né? Algo que te tira no sentido de estar ali, você não está ali conversando com as pessoas, mas ao mesmo tempo ela está te trazendo para dentro todo um grau de sociabilidade, de entendimento sobre a humanidade muito diferente, né? Muito profundo. E ao mesmo tempo depois você tem esse arsenal que está dentro de você para poder também pôr na sua escrita, né? É você cada vez mais ser humano, né? Intensamente humano, como diz a poesia, e conseguir cada vez mais ter esse entendimento do que nos faz humanos, né? E dos grandes fazedores de humanos aí é a escrita, né? Então, eu acho que nesse momento de isolamento, o que a gente vai ver cada vez mais é a importância do pensar e refletir por meio da escrita. E de ler, né? De cada vez mais ler. Eu acho muito curioso que hoje em dia a humanidade, que as pessoas digam que livro ocupa espaço, essas campanhas de deixe os livros por aí, né? E aí tá aqui, né? Eu posso passar quantos anos dentro da minha casa lendo? Acho que o próximo é umas vidas aí, né, para poder ficar aqui dentro lendo. Mas a ideia não é só ler, né? Não é só fruir a escrita desta maneira. Mas acho que uma das grandes coisas pra gente conversar aqui é de que jeito que dá pra escrever, né? E aí eu acho que é muito louco, porque, por exemplo, tô terminando de filmar o meu curso online, e aí tem essa ferramenta, né, de comunicação, que a gente espera que continue no ar, e que dá pra gente dividir as escritas aqui por meio desse mecanismo. O Diego escreveu: o maior erro do artista é começar pela literatura ao invés de começar pela vida, do Miguel Torga. Que bonito. Eu acho que não tem muito como começar por uma coisa ou por outra, né? A gente começa pela vida, e a vida e a escrita vão se perpetuando aí, né, Diego? A gente vai fazendo as duas coisas, né? Até porque a literatura é a vida também, né? Não tem muito como fazer, né? Eu fui uma menina que leu muito, assim, muito. Mas dá pra fazer as duas coisas. O dia tem 24 horas, né? Muito, muito amplo, né? Mas, e aí também, enfim, eu acho que dá pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Tem grandes autores que tiveram uma vida bem certinha, né? Tipo Drummond. Isolamento me deprime, preciso da rua pra escrita fluir, adoro ler na rua, olhando o movimento de vez em quando. O Diego tem uma escrita bem da rua, né, Diego? Mas assim, tudo isso tá em você também, né? A rua tá em você. Não tem... Se você tiver que ficar aí dentro da sua casa pelos próximos tempos, a rua vai estar em você, né? E aí é essa rua que tá em você que você coloca na sua poesia de maneira super intensa, né? Então, eu acho que a gente tem toda essa vivência, eu acho que ela tem essa... Hoje eu tô falando bastante isso, dupla determinação, mas é porque a gente tem essa vivência que vem de fora e uma vivência muito intensa que vem de dentro, né? Que são os nossos sentimentos, junto com tudo aquilo que a gente leu, né? Acho que o Gustavo tá aqui também, eu li alguns contos dele, né? A gente teve aí um trabalho de eu ler e dar umas opiniões sobre os contos dele, que acho que também ele traz essa vivência dele. Não tem como a gente não fazer isso, né? De certo modo, aquela história de que tudo é autobiográfico, né? Mas não precisa ser também essa escrita reiterativa que só fala do seu próprio umbigo, né? Mas tem esse jeito de que tudo que sai da gente é nosso, né? Então essas vivências estão aí depuradas pela literatura, né? E aí a gente tem hoje em dia, por exemplo, no teatro, eu acho uma coisa muito louca, que é um teatro que fala só de si, né? Que é esse teatro documentário, enfim. Mas esse é outro assunto, né? De qualquer modo, o que eu tô querendo dizer é que no isolamento, que talvez vá se fazer necessário, né? Cada vez mais, a gente ainda tem você tem muita lenha aí dentro, Diego, para falar da rua. É muita rua.
que você tem na vida e que você tem dentro de si, né? Que também os grandes autores que eu sei que você gosta te trouxeram, né? Então você tem aí toda essa... É isso que é muito louco da literatura, né? A gente tem poetas e grandes autores que não tiveram uma vida assim, super... né? Como a gente gosta de falar dos, sei lá, que nem um Kerouac, que nem um Baudelaire, que viveram, né, tanto aí essa maneira beat de ser. A gente tem um Drummond, que tem livros... ele fala de uma poesia erótica, por exemplo, de um jeito super profundo. Era um cara super certinho, ficou casado a vida inteira, funcionário público, enfim. Graciliano, né, que tudo bem, ele foi preso, né, tem Memórias do Cárcere, mas também era um cara que foi um funcionário público a vida toda. Mário de Andrade, que nunca saiu do Brasil, escreve, né, nunca teve assim, ele viajou pelo Brasil todo, mas era um cara... Enfim, né, a gente tem essa questão aí entre vida e arte que é bem complexa. Mas o que eu quero, a ideia de conversar sobre isso aqui era um pouco isso, quanto a gente tiver que se isolar, e pelo visto é bem essa distopia louca, que parece que a gente realmente vai ter que se isolar, tem aí algo de quem vivenciou a escrita de um jeito profundo, como eu acho que todos vocês que estão aqui vivenciaram, a gente carrega dentro da gente muito ar, né? Muito oxigênio aí, muita coisa, né? Essa inquietude que as pessoas estão tendo aí, o que vai fazer dentro de casa? Eu acho que pra gente nem passa muito pela cabeça, apesar do Diego falar que dá aflição, porque dá, ninguém quer ficar preso dentro de casa, mas a literatura nos completa, né? Quase como se fosse, eu brinco que quase como se fosse como é que fala? Um sentido a mais, né? A gente enxerga, lê, a gente tem a literatura aí dentro da gente, né? O Wagner está dizendo o isolamento. Vamos lá, vamos ver o que será, não é verdade? E aí eu trouxe também uma poesia de uma autora contemporânea que eu gosto muito, e eu acho que... Eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla, né? Que eu acho que o Diego Fernando Pessoa morreu virgem e escreveu muito. Bom, se há alguém que escreveu nessa vida foi ele, né? Eu acho que ele punha toda essa energia aí doida para fazer todos esses heterônimos, essa loucura toda dele, né? Ele jogou tudo isso na literatura. É das histórias mais loucas assim, que eu já vi. Não acho isso coisa do outro mundo. E o Wagner está dizendo, está me proporcionando a ler mais, a ver o mundo diferente. Eu acho que a gente está vivendo, e claro que ninguém fala disso, porque só se fala das questões de economia, de saúde, do dinheiro e não sei o quê. Mas eu acho que é uma mudança de sensibilidade, né? E ninguém sabe, tem sempre tudo lado ruim e lado bom, né? Chegar e não poder dar beijo nas pessoas e ter que ensinar meu filho a não poder beijar o tio dele que tem 80 e tantos anos, é bem estranho, né? Por outro lado, é uma mudança de sensibilidade, né? Acho que estava tudo tão externo e eu acho que agora vai um pouquinho pro interno. E aí eu acho que a literatura, que a escrita, saem ganhando um pouco com isso, né? Que tal a gente parar um pouco essa máquina do mundo aí, do capitalismo, e refletir um pouco sobre a nossa humanidade, né? E aí você viu que as manchas de poluição vão diminuindo na China, que é um dos grandes poluidores mundiais, quer dizer, é um momento do mundo. E aí eu trouxe esse livro que eu acho muito lindo, que chama Chá de Jasmim, da Ana Stareg, que é uma grande poeta contemporânea brasileira. E eu sempre bato muito nessa tecla sobre literatura contemporânea brasileira, porque é uma forma da gente não se sentir tão isolado, tem gente escrevendo, né? No mesmo tempo que a gente. Isso de ficar falando que não tem boa literatura, não tem boa música no momento, isso aqui é uma grande bobagem. E é uma forma da gente também não dar crédito para os nossos contemporâneos. Tem muita coisa boa sendo escrita. Eu queria ler um pedacinho hoje dessa poesia da Ana, que chama Poemas de Kitnet. Não desejo mais nada além de uma kitnet, bem ajeitada e perto do metrô. Quero uma varanda que dê para muitas janelas, para ver TVs sincronizadas, janela sobre janela, passando novela. Não vai mais ter novela para passar também, mas tudo bem. Azuis, vermelhas, verdes, amarelas, enquanto eu encho d'água minhas plantas de sombra e vejo simultâneas novelas sobre novelas como se fosse pintura. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Na kitnet de 45 metros tenho todas as solidões, que envolvem poeiras e buracos desocupados. Roseiras sem flores e rosas avulsas ganhadas no Dia da Mulher. Tem um filtro de barro, só tem mais 2 estrofes, aguentem. Tem um filtro de barro que não enche sozinho os copos, os lírios que nascem e morrem cristalizados, em fotografias digitais, na velocidade do congelador. Criar crostas brancas e o teto refletir a rua em formas móveis e arquetípicas toda noite.
Toda noite tem as janelas dos vizinhos classe média, tingindo o escuro com as cores luz do plasma e dos cristais líquidos. Os garfos a mais, as facas a mais, as taças de vinho que esperam, os talheres que sobram, sou só eu. Não preciso de mais que um copo, um garfo, uma faca. Então, quando a gente está falando aqui de isolamento, eu achei bonito ler essa poesia da Ana, que tá falando um pouco isso, né? Eu olho pela janela e vejo o mundo, né? Mas aqui de dentro eu só preciso de uma faca, um garfo e um copo, porque isso sou só eu. Acho que a gente viu isso aí, acho que o Wagner tá vendo isso em loco lá na Espanha, mas a gente viu aí, né, os italianos cantando nas varandas, né? Tá todo mundo buscando pela janela, a janela voltou a ser essa televisão aí do mundo, né? Poder olhar para os vizinhos, porque só ficar vendo TV não dá conta, né, desse isolamento aí, que deve dar uma falta de ar na gente, né. Então, é um pouco isso, né, é como se a janela voltasse, e esse outro se refletisse literalmente no outro, né. E aí a literatura e a escrita voltam a ser essa potente ferramenta de comunicação, de autorreflexão e de criação para a humanidade, né. Então é isso que eu queria falar um pouco hoje, só ideias aqui sobre como é que a escrita se reverbera aí nossos momentos contemporâneos, nossos momentos presentes. Amanhã eu volto às 11 da manhã, todo dia aqui, a gente está aqui para simplificar e para conversar sobre esse mundo imenso e profundo da linguagem escrita, né? Da linguagem do texto escrito. Então vocês podem me trazer questões e vamos conversando, né? Para ficar menos isolados nesse momento tão louco aí da humanidade. O Rezende acabou de entrar, mas a gente já conversou aqui bastante sobre o assunto de hoje, Rezende, e essa live fica salva por 24 horas nos stories, então quem não viu ainda pode ver lá. O Wagner tá falando, tocarei na varanda sexta-feira, uma música local, Choria Chori. Então, Wagner tá lá na Espanha, está em isolamento, falou que já tá há 4 dias sem sair na rua, e vai tocar na varanda. Muito obrigada. É isso aí, né? A Simone entrou agora também, o Gustavo, mas eu tô terminando por aqui, gente. Muito legal vocês terem vindo hoje. E o Wagner tá dizendo isso, né? O isolamento que ele vai fazer é tocar na varanda, né? A gente vai ler mais, a gente vai escrever mais, a gente vai buscar essas formas aí de sociabilidade que muitas vezes ficam escondidas pela tecnologia e pelo dia a dia aí, meio embrutecedor, né? O que vai cada vez mais se colocar em questão é a arte. E isso também é um lado bonito da gente pensar nesse momento tão estranho que a gente está vivendo, né? Tão perturbador. A arte vai se impor como algo extremamente importante para que a gente resgate aí algum tipo de sociabilidade, principalmente de humanidade, né? A gente pensar no todo sempre vai trazer, a gente pensar na nossa humanidade vai sempre esbarrar na arte. E a arte da escrita vai ser também, acho que uma das grandes questões aí, porque no isolamento, ela que sobra, não é? Então, obrigada por vocês terem vindo. Tô aqui de volta amanhã às 11 da manhã. Para quem chegou agora, essa live fica salva por 24 horas nos stories. Vejam lá, comentem, me mandem questões pra gente amanhã conversar às 11 da manhã, para simplificar e para lembrar como a escrita nos torna humanos, demasiadamente humanos, como diz a poesia. Obrigadão por vocês terem vindo, gente. Até amanhã.